Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais uma noite, mais um dia que Ele nos dá para, mais uma vez, darmos continuidade à nossa maratona de leitura bíblica. E antes, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos dá e por mais este privilégio de lermos a Sua palavra. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te louvamos, te exaltamos e agradecemos por esta maravilha que é a tua palavra, Senhor, que tanto nos ensina, nos exorta, nos corrige. Oh, grandioso Deus, obrigado. Eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que compreendamos a sua palavra e a possamos vivê-la em nome de Jesus, pedindo por cada um daqueles que irão ouvir, irão ter acesso, Senhor, a este conteúdo, que o Senhor possa os abençoar e os fazer entender a sua vontade por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Já convidando aos queridos que curtam, compartilhem, comentem, dêem sugestões e nos siga tanto no Facebook, Instagram ou pelo YouTube, em nome de Jesus. E vamos dar continuidade hoje, começando no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que, se alguém recebeu o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo:
na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por sua bendita palavra. Como é bom lermos a palavra de Deus. E a leitura de hoje, ela iniciou-se com a narrativa de João, mencionando mais uma vez a festa da Páscoa. E no caso, a última, que foi a que Jesus foi oferecido como o Cordeiro Pascal. E ele inicia o texto, a narrativa do capítulo 13, mencionando já a ceia quase finalizada, pois Jesus já havia até levantado da ceia, que é o que o versículo 2 diz: e acabada a ceia, né? A ceia já no final. Os outros evangelhos narram desde a preparação. Aqui já narra a ceia finalizada. E ele menciona a situação de Judas e a narrativa de Jesus lavando os pés dos apóstolos,
menciona a fala de Pedro se negando, e quando Jesus disse que se ele não permitisse, não deixasse Jesus lavar seus pés, ele não teria parte com ele, e ele dá uma resposta que queria ser lavado logo todo, e Jesus disse que não precisa. E Jesus começa dizendo de uma forma ainda indireta que um havia de traí-lo, e depois ele diz de forma clara: um de vocês vão me trair, vai me trair. E há aquele suspense entre os próprios apóstolos, a ponto de Pedro fazer sinal para João e pedir para João perguntar a Jesus quem seria. E Jesus fala, mas mesmo assim eles não entendem de forma clara. E há aquela informação que eu já mencionei, que algumas pessoas infelizmente dizem que Jesus não tinha dinheiro ou não tinha renda nenhuma, e menciona mais uma vez que quando Jesus falou, os apóstolos chegou até a entender, pensaram que Jesus tinha dito para ele comprar alguma coisa que estava faltando, ou que talvez ele tivesse dito: não vai dar alguma coisa aos pobres, ou seja, confirmando o que já dissemos, que eles tinham dinheiro e Judas era quem ficava com essas arrecadações. Isso está no versículo... Isso está no versículo 29 do capítulo 13. E continua aqui a narrativa. Há um texto aqui que Jesus disse que, como fez, era para... deu o exemplo para que os discípulos fizessem da mesma maneira, uns aos outros, né? Como eu vos fiz. Aí ele continua a narrativa, o desenrolar da conversa na ceia. Aí o autor, João, o narrador, disse que Judas tinha ou Satanás tinha posto no coração de Judas para o trair. E olhavam, né, como já falei, uns para os outros ali naquele suspense. E aí eu volto a dizer que há mais vivência do que fala, né? O clima ali ficou um clima um tanto... Menciona o discípulo que amava, que segundo a tradição é o próprio João, o escritor. E ele perguntou: Senhor, quem é? Essa é a fala de João perguntando a Jesus, que era uma pergunta do grupo. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E deu a Judas. E depois que deu, o texto diz que, o narrador diz que entrou nele Satanás, e Jesus disse: o que fazes, fazes depressa. E disse que nenhum entendeu, compreendeu o que, ou a que propósito Jesus tinha dito, tinha falado com Judas. E aí foi quando entenderam que talvez, como ele andava com a bolsa, era ele quem tinha a verba, o dinheiro, pensavam que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário, ou dá alguma coisa aos pobres. Mas, e outra informação no versículo 30 é que já era noite, né? Já era noite, já era aquele momento crucial onde eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras, o que os outros evangelhos narram. E Jesus agora começa a descrever o relacionamento dele com o Pai. O Pai é glorificado no Filho, o Filho é glorificado no Pai, e vice-versa. E começa a dizer aqui umas palavras um pouco complicadas para os discípulos naquele momento, dizendo que ele ia, e ele faz menção até uma fala que havia falado com os judeus. Ele disse que do mesmo jeito que tinha dito aos judeus, aí ele diz: eu estou dizendo a vocês agora. Essa mesma fala ele já tinha dito, mas agora ele estava falando, dirigindo-a aos apóstolos. Menciona o novo mandamento, que não é novo, que vos ameis uns aos outros. Da mesma maneira que eu vos amei, vocês também amem uns aos outros. E nisto é que conhecerão que vocês são os meus discípulos,
quando vos amardes uns aos outros. Pedro mais uma vez pergunta, para onde ele vai. Jesus disse que ele não pode ir naquele momento. Depois vai, mas agora não. Aí Pedro pergunta novamente: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus diz: Pedro, você não sabe nem o que é que está dizendo. Você tem certeza que vai dar a vida por mim? Aí é quando Jesus diz que o galo não cantará, ou só cantará depois que ele negar Jesus 3 vezes. E depois ele começa aquele texto que é bem conhecido, que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E diz que ele vai preparar lugar para nós. E mais uma vez Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, porque Jesus havia dito que eles conheciam o caminho. E Tomé diz: a gente não sabe para onde o Senhor vai, como a gente pode saber o caminho? Então Jesus mais uma vez cita aquele outro texto que é muito conhecido: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí depois Filipe agora pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Aí Jesus diz a ele: Filipe, estou há tanto tempo convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí ele continua a narrativa em cima desses pontos de vista, menciona o Espírito Santo, diz que tudo que pedirmos no nome dele será feito, ele nos fará e enviará o Consolador para nos fazer entender e compreender a verdade, que é a própria palavra e o próprio Cristo. E faz um trocadilho de que vai e vai voltar. E Judas, não Iscariotes, Tadeu, pergunta a Jesus: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus, mais uma vez, tenta explicar, não diretamente, mas ele diz que vai enviar o Consolador, e o Consolador nos ensinará, e nos fará lembrar o que ele disse, e entender esses pormenores que os discípulos não podiam entender naquele momento. E aí conclui-se o capítulo 14, ele encerra dizendo que faz como o Pai o mandou fazer. E diz isso que é para que o mundo saiba que ele ama o Pai e que faz como o Pai o mandou. Que é um exemplo para nós, que nós devemos fazer como ele nos manda. E assim encerra-se a narrativa do capítulo 14. Então quero agradecer, pedir que curtam, compartilhem, deem sugestões e divulguem e leiam a Bíblia, pois ela é o objetivo central e a finalidade concreta desse propósito, dessa proposta de estarmos gerando esses conteúdos. É que todos leiamos, amemos, desejemos e busquemos conhecer a Bíblia Sagrada como um alvo, como uma estrada para chegarmos a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar encerrando, pedindo que Ele continue iluminando-nos em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos pela leitura que fizemos, Senhor. Ó grandioso Deus, mencionando aquela situação, Senhor, da ceia, onde o Senhor lavou os pés dos apóstolos, onde Pedro disse que não vai deixar com que o Senhor o lave, e o Senhor disse que se ele não deixasse, ele não teria parte com o Senhor. Mas mais interessante ainda, Senhor, é que o Senhor disse que da mesma forma que o Senhor fez, nos dando o exemplo, fez para que nós também fizéssemos uns aos outros. E o Senhor ainda menciona dizendo que se nós sabemos essas coisas,
Bem-aventurados somos se fizermos. Pai, ajude-nos não apenas a saber, mas também fazer aquilo que sabemos. E o que não sabemos, como o Senhor disse, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar o que o Senhor disse. Que o seu Santo Espírito possa, Senhor, nos ajudar não só a saber, mas a viver aquilo que vamos descobrindo e sabendo, que é aquilo que está revelado em Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, a entender, a conhecer, porque mesmo os apóstolos, Pai, estando ali, Jesus, contigo, te vendo, te ouvindo, te tocando, eles muitas coisas não conseguiram compreender, muito menos nós, Senhor, numa cultura totalmente distante, diferente, nenhuma uma língua totalmente diferente, Senhor, onde muitos dos sentidos que ali foram colocados se perdem devido às traduções, e a gente estamos vivendo em um mundo e um contexto totalmente diferente. Como entenderemos, Senhor, se o Senhor pelo seu Espírito não nos revelar? Por isso eu te peço que o Senhor continue nos ajudando, ajudando a todos aqueles que acessarem, Senhor, este conteúdo, para que eles possam também serem ricamente abençoados e o Senhor possa nos iluminar pela sua palavra, pelo seu Espírito, para compreendermos a tua verdade, em nome de Jesus. É assim que eu te peço. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.